Fala pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação reencontrá-los. Eu tinha falado para vocês na última aula sobre a filosofia kantiana. Nós analisamos a obra Crítica da Razão Pura de Kant, extraímos ali os principais conceitos da filosofia de Kant nesse âmbito, no âmbito da teoria do conhecimento, da crítica da razão pura. E eu deixei com vocês alguns exercícios da apostila para vocês fazerem e me enviarem. Agora eu estou aqui então para poder corrigir esses exercícios. Eles começam aqui na página 186 da apostila, página 186, questão 2. O termo coisa em si expressa o que a coisa é, independentemente da sua relação com o ser humano, para o qual é um objeto de conhecimento. Sobre esse significado, pode-se dizer que, letra A, seu aparecimento na história da filosofia designa a confiança nas propriedades ilimitadas da razão para conhecer o mundo. Não, é o contrário. O termo coisa em si expressa justamente a incapacidade da razão humana de conhecer a essência das coisas, porque Kant diz que a coisa em si é inacessível. O que nós conhecemos? Nós conhecemos a manifestação da coisa para nós, ou seja, o fenômeno. Mas o nosso conhecimento não consegue alcançar o número, a coisa em si. Então, ele não está falando da capacidade ilimitada da razão humana de conhecer. Ao contrário, ele está falando dos limites da razão humana. Até onde a razão humana consegue alcançar conhecimento. E a coisa em si é justamente algo inacessível, é a própria essência da coisa, é a essência mesma da coisa. É aquilo que a coisa independentemente do conhecimento humano. E o Kant fala que isso a gente não consegue saber. Tudo que a gente sabe mediado pelas nossas categorias, a priori, mediado pela estrutura da razão humana. Então a gente não consegue conhecer a coisa em si. Então a letra A está errada. Letra B. O termo adquiriu grande importância na filosofia cartesiana. Está errado. O termo coisa em si não faz parte do patrimônio conceitual da filosofia de René Descartes. Filosofia cartesiana é filosofia de René Descartes. Não, ele faz parte da filosofia kantiana, da filosofia de Immanuel Kant. Então a letra B está errada também. Letra C. O termo significa a limitação dos poderes cognoscitivos humanos para superar os limites empíricos ou fenomênicos. Perfeito. Perfeito. Nós não conseguimos superar os limites fenomênicos. Não conseguimos atingir a coisa em si. Então, isso significa que a nossa razão tem um limite natural. Como a letra C está dizendo aqui, então, está certo. Vamos ver então o que a D e a E estão dizendo, por que elas estão erradas, uma vez que a gente já sabe que só pode ter uma resposta certa e que a letra C está certa. Letra D. Na filosofia kantiana, essa expressão designa a capacidade humana de conhecer as coisas como são em si mesmas. Não, ao contrário, designa a incapacidade de conhecer as coisas em si mesmas. Letra E. Coisa em si é sinônimo de ideia inata. Não, ideia inata é um termo muito presente da filosofia de René Descartes e significa uma coisa que o ser humano conhece mesmo, mas conhece sem a mediação dos sentidos. Conhece pela própria operação da razão. Mas o Kant diz o contrário. Kant diz que a coisa em si é inacessível, é algo externo a nós. Então não pode ser uma ideia inata. A ideia inata está dentro da gente. A coisa em si é aquilo que é externo para a gente. É aquilo que a gente nunca consegue alcançar, nunca consegue abarcar com a nossa razão. Então não tem nada a ver com a ideia inata. Beleza? Então certo aqui na questão 2, da página 186, é letra C. Agora vamos para a questão 5 da página 187, questão da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Leia o texto e em seguida responda. A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver atormentada por questões que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode dar respostas por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Com base no texto, nos conhecimentos sobre Kant, o domínio destas intermináveis disputas chama-se experiência? Não. Natureza? Não. Entendimento? Não. Metafísica? Sim. Sensibilidade? Não. O Kant está falando daquele conhecimento metafísico. O Kant é muito conhecido por ser o filósofo que colocou a razão no banco dos réus.
O que ele diz? Ele diz assim, que antes da gente se questionar sobre os grandes dilemas metafísicos, a gente tem que ver antes de tudo, se algo como a metafísica é possível. Se é possível nós conhecermos coisas abstratas, como, por exemplo, a noção de eternidade, a noção de alma imortal ou a noção de Deus. Por quê? Porque o Kant diz que toda a estrutura da nossa razão humana está limitada pelas formas a priori da sensibilidade e do entendimento. E as formas a priori da sensibilidade são espaço e tempo. Então, fora do espaço e do tempo, eu posso até cogitar alguma coisa, eu posso até levantar alguma hipótese, mas eu não posso conhecer com rigor filosófico. Então, a metafísica antiga, tal como ela se desenvolveu ali no berço aristotélico e depois no tomismo medieval, para Kant ela é simplesmente impossível. O que é a metafísica para Kant? É justamente você se questionar sobre as condições do conhecimento humano. Então ele reduz a metafísica a uma teoria do conhecimento. Beleza? Então esse domínio das intermináveis disputas que são, no final das contas, inúteis, porque a gente não tem conhecimento objetivo sobre essas coisas, por elas serem abstratas, por elas estarem fora do domínio da experiência humana, é justamente a metafísica. A gente acaba se questionando sobre essas coisas, porque a nossa razão ela tem uma curiosidade muito aguçada e ela não se contenta com aquilo que ela pode alcançar, ela quer sempre mais. Então Kant fala, né, que a nossa natureza nos impele a sempre questionar sobre essas coisas, mas a gente não consegue, com a estrutura que a gente tem da razão humana, segundo Kant, conhecer essas coisas. Beleza? Então é letra D, metafísica. Agora vamos aqui para a questão 6, ainda na página 187. Questão da Universidade Federal de Uberlândia. O criticismo de Kant representa a reação do pensamento do século das luzes à polarização decorrente do racionalismo e do empirismo do século anterior. Eu expliquei isso para vocês, né? Existe o racionalismo, o empirismo e o Kant propõe uma solução para esse impasse, que é o criticismo. Logo na introdução da sua obra Crítica da Razão Pura, Kant defende a realização da Revolução Copernicana na filosofia. Perfeito. Sobre esta revolução, analise as assertivas abaixo. 1. A filosofia até então sempre se guiou pelos instintos, deixando sempre no plano inferior o objeto do conhecimento. Ao contrário, Kant fala que a filosofia, antes dele, colocou no centro o objeto, como se fosse possível o ser humano ter um conhecimento objetivo. E ele está alertando para o fato de que todo conhecimento é subjetivo. Então está trocando o eixo do objeto para o sujeito. Então a 1 está errada. 2. Nas atividades filosóficas é preciso que o objeto seja regulado pelo conhecimento humano, conhecimento a priori. Perfeito. Todo conhecimento é um conhecimento humano. Então, no final das contas, acaba sendo um conhecimento subjetivo, ainda que esse subjetivismo possa ser universal, porque a estrutura da razão humana é a mesma em todos nós. Mas é um conhecimento subjetivo, porque é conhecimento humano. A 2 está certa. 3. O conhecimento a priori resulta da faculdade de intuição, cuja comprovação é alcançada com a experiência. Perfeito. Nós intuímos e comprovamos com a experiência. Perfeito. Por enquanto, então, a 1 está errada, a 2 e a 3 estão certas. 4. Só é verdadeiro o conhecimento resultante da experiência, quando esta toma o objeto como uma coisa em si mesma, sem o auxílio da razão. Não, Kant diz que isso é impossível conhecer a coisa em si mesma, é impossível conhecer o número, só o fenômeno. Nós só conhecemos o fenômeno. Então a 4 está errada. Portanto, assinale a alternativa que contém as assertivas verdadeiras. Seria aqui letra C, apenas 2 e 3. Beleza, galera? A 1 e a 4 estão equivocadas. Agora, por último, a gente chega aqui na questão 188, também uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e ela diz assim, no seu enunciado: na sua obra Crítica da Razão Pura, Kant formulou uma síntese entre sujeito e objeto, mostrando que, ao conhecermos a realidade do mundo, participamos da sua construção mental. Segundo Kant, esta valorização do sujeito, possuidor de categorias a priorísticas no ato de conhecimento, representou na filosofia algo comparável a
Letra A, previsão da órbita do cometa Halley no sistema solar, nada a ver. Letra B, revolução de Copérnico na física, perfeito. Tanto que ele diz que ele vai promover uma revolução copernicana na filosofia. Assim como Copérnico mudou, né, a concepção sobre astronomia, porque tirou a Terra do centro e colocou o Sol no centro, o Kant vai tirar o objeto do centro do processo de conhecimento e vai colocar o sujeito. E vai dizer que todo conhecimento é subjetivo porque o sujeito, no seu processo de conhecimento, conhece segundo as suas categorias. E ele jamais tem um conhecimento objetivo das coisas. Então, não é o objeto que se impõe ao sujeito, é o sujeito que impõe suas categorias no conhecimento que ele constrói do objeto. Então, o centro, o eixo do processo de conhecimento passa a ser o sujeito. E Kant compara isso à revolução copernicana na física, né? Beleza? Então, a letra B. As outras coisas não tem nada a ver aqui. A invenção do telescópio, Revolução Francesa, ou invenção da máquina a vapor, questão da Revolução Industrial, não tem nada a ver. Ele compara a revolução que ele está promovendo na filosofia à revolução copernicana na ciência. Beleza, galera? Então, questão 1 da página 188, gabarito letra B. Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo aí sobre Kant. E então, na semana que vem, a gente volta com um conteúdo novo. Grande abraço!